Aleluia. Graça e paz de Deus sobre a sua vida, igreja, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então vamos orar mais uma vez, fecha os seus olhos. Pai, te damos graças pelo teu agir nesse lugar, te damos graças, ó Deus, pela visitação do teu Espírito no nosso meio, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, revelação de tudo aquilo que seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, que assim como já foi ministrado até aqui, que os nossos olhos possam ser postos no Senhor, continuamente, Senhor. Não nos deixe, Senhor, ó Deus, desviarmos os nossos olhares de Ti nesse lugar. Que a nossa atenção esteja totalmente voltada, meu Deus, para o Senhor. Declaramos que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo se rende totalmente em obediência, em submissão à voz do Senhor nesse lugar. Faça com que tudo aquilo que é os propósitos eternos do teu coração se estabeleçam em nós, nas nossas famílias e também através de nós, para o louvor, a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no nosso coração, né? Já tem alguns dias aí, nós temos meditado, né, nessa reflexão. E o tema da nossa reflexão pode colocar, viu, Tiago? Coloca lá para nós. O tema da nossa reflexão é de que cálice beber. Amém? De que cálice beber. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cálices. Amém? Olha lá, ó. De que cálice beber. Cálice, definições. É uma pequena taça com um pé, usada para certos tipos de vinhos, licores, etc., né? Fala também de vaso de beber. No sentido figurado, retrata, né? Fala de cálice, fala de experiências, sejam elas muitas vezes dolorosas, falam de provações, falam de sofrimentos, de humilhações, fala também de calamidades, de perdas, de amarguras, também de alegrias, de celebrações, conquistas, amém? Então, o cálice, ele pode representar motivos e situações diversas. E nós vamos ver esse paralelo, essa comparação também, aqui dentro da palavra de Deus, ok? Então, é certo que existem vários tipos, formas de cálice, né? Naturalmente falando, você vai ver pelos postos, a gente foi colocando alguns tipos de cálices, né? Então, existem várias formas, vários tipos de cálice, naturalmente falando. E espiritualmente também, né, existem. Nós vamos estar entendendo um pouquinho disso nessa noite, né? Então, repetindo, a Bíblia aponta, ela fala dessa realidade, né? Falando de cálices distintos que nós provamos, os seres humanos provam, né? São colocados diante de nós, amém? Então, existem cálices que você e eu podemos escolher, né? Existem cálices que não há como fugirmos deles. Algumas dessas situações aqui que eu retratei para você, muitas delas, né, não há como nós fugirmos, né? A Bíblia diz que a calamidade, a adversidade, ela vem sobre quantos? Sobre todos, né? Mais cedo ou mais tarde nós somos tocados por elas, né? Mas a Bíblia vai nos ensinar também que existem cálices que eu e você podemos evitar. Nós não precisamos beber eles. Você quer saber mais sobre isso nessa noite? Olha que coisa tremenda. É ou não é uma boa notícia? Né? Já que nós aqui falamos que existem cálices amargos, cálices ruins, e saber que muitas coisas nós podemos evitar, isso é muito bom. Amém? Isso é confortante, né? Então, repetindo, né? A Bíblia aponta essa realidade, fala de cálices distintos que são colocados diante de nós, cálices que podemos escolher, cálices que não há como fugirmos deles e outros que podemos evitá-los. Existem cálices, olha só, preparados pelos homens, sejam pelas minhas mãos, né? Sejam pelas mãos de outras pessoas. Vocês estão entendendo, amados, essa palavra nessa noite?
né? Às vezes nós provocamos, nós criamos algumas misturas aí, né? Não só para nós bebermos, como às vezes oferecemos para outros. Então existem cálices preparados pelas mãos dos homens, né? Existem cálices, a Bíblia vai dizer aqui para nós, preparados pelas circunstâncias, calamidades, né? Cálices também provenientes, né, da nossa condição humana, das nossas limitações, das nossas fragilidades, né? Às vezes nós acabamos, por consequência disso, da nossa condição humana, bebendo, né, de cálices que são venenosos, né, que nós mesmos produzimos. A Bíblia fala também que existem cálices que são preparados pelas mãos dos demônios, né, do próprio inferno, das forças do mal. E a Bíblia diz também que existem cálices preparados pelo próprio Deus. Quantos querem conhecer esses cálices, amém? Então, vamos ao que interessa, né? Entender isso. Cálices que são preparados pelo próprio Deus. Há cálices de morte, há cálices de tantas coisas ruins, como foram citadas aqui. Há cálices provocados, que nós provocamos. Há cálices impostos, mas existem cálices preparados pelo próprio Deus, para a minha vida e para a sua vida. E nós precisamos entender isso, nós precisamos conhecer esses cálices, amém? Então, olha só, de que cálice você tem tomado até aqui? Né? Ouvindo até esse momento, algumas coisas que nós já falamos aqui, você talvez já consegue detectar alguns cálices, né, que você tem bebido nesses dias, né, ou já bebeu. De que cálice temos tomado? Quais têm sido os nossos cálices preferidos? Porque existem cálices também que são criados, né, e elaborados pelo próprio prazer, pela satisfação do homem, né? Pela sua própria vaidade, o seu desejo, a sua vontade, né? Então, olha só, quais têm sido os nossos cálices preferidos? Saiba que enquanto estamos vivos, há possibilidade de trocarmos de cálices, amém? Então, né, fique atento, o Senhor, Ele está nos dando a oportunidade nessa noite. Se por acaso o cálice que nós temos tomado dele, né, não é um cálice que foi preparado pelo Senhor, que foi nós que elaboramos, ou muitas vezes buscamos com as nossas próprias mãos, ou até mesmo foi imposto, né, por homens, por circunstâncias, ou pelo inferno, Deus vai preparar uma nova mesa diante de você, amém? Com novos cálices, amém? Cálices de bênção, cálices de vida, amém? Então, né, enquanto estamos vivos, há a possibilidade de trocarmos de cálices. Tem alguém aqui que quer trocar de cálice nessa noite? Glória a Deus. Então, melhor do que o cálice de homens, melhor do que os cálices desse mundo, melhor, né, do que qualquer outra proposta, melhor do que cálices de demônios, são os cálices de Deus, aqueles que Ele tem preparado para aqueles que o amam, amém? Como foi citado aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amém? Mas dentro, né, dessa realidade, olha, existem cálices de Deus preparados para aqueles que o amam. Existem também cálices de Deus preparados para aqueles que o rejeitam, para aqueles que o desprezam, para aqueles que querem viver, né, independente dele, que não querem nada com ele, que rejeitam o seu amor. E acredite, esses cálices, né, o homem não terá como rejeitá-lo, pois se essa, né, for a sua escolha de viver independente dele, a Bíblia fala isso, irão tomar esse cálice, né, que o Senhor tem preparado também para aqueles que o desprezam, terão que bebê-lo, né, por inteiro, não terão escolha. E justamente porque a Bíblia carrega em si um outro princípio que diz que tudo aquilo que eu e você plantarmos, certamente nós iremos o quê? Colher.
Mas hoje, se ouvirmos a voz do Senhor, amém? Deixemos o nosso coração ser convencido por Ele, amém? Não nos, venhamos endurecer ainda mais, pelo contrário, amém? Nos lancemos aos pés dEle e entendamos nessa noite que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, amém? Que os pensamentos dEle para você, para sua família, são mais altos do que todos os pensamentos que você possa ter, imaginar ou desejar, amém? Então, cálice fala também de escolhas pessoais que nós fazemos, né? Cálice, ele representa as nossas escolhas pessoais, sejam elas boas ou ruins, sejam elas acertadas ou erradas, né? Mas há essa certeza que juntamente com esse cálice, né, que nós ali elaboramos, que nós formamos ali, a mistura que nós colocamos diante de nós, certamente experimentaremos, né, da mistura desse cálice, né, da consequência dessas escolhas, sejam elas boas ou ruins, erradas ou acertadas. E eu quero ler com você alguns versículos aqui que falam, né, então dessa realidade, de alguns tipos de cálices que são colocados diante de nós. A primeira passagem é Isaías 51. Tiago, se quiser colocar lá, tá? Isaías 51, 17. Olha só, vamos ler aqui. Isaías 51. Isaías 51, 17 diz assim: acorde, acorde, levante-se, ó Jerusalém. Para quem que Deus está falando? Para o seu povo, amém? Você que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira, você que esgotou o cálice de atordoamento, né? Então ele estava falando, olha, que o povo dele estava tomando aqui um cálice de quê, gente? De atordoamento, né? O povo estava atordoado. E se você ver todo o contexto, você vai ver que o povo estava, né, ali agindo em desobediência, em rebeldia, né? Independência ao seu próprio Deus. Então, Isaías está falando aqui desse cálice de atordoamento que o próprio Deus preparou, porque o seu povo endureceu a sua cerviz, né, e não ouviu a sua voz. Salmo 75, 8, vamos lá. Salmo 75, 8. Aqui diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele a beber, sorvem-no até a última gota todos os ímpios da terra. Vocês estão vendo o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Né? Para aqueles que o rejeitarem, para aqueles que não o amam, para aqueles que escolheram viver sem Ele, independente dEle, amados, não há vida sem Ele, né? Para eles que fizeram essa decisão contrária, né, terá que beber do próprio vinho que eles mesmos escolheram, né? Então, a Bíblia está retratando aqui essa realidade de cálices que os ímpios beberão, né? Aqueles que o desprezam, aqueles que se afastam dele. A Bíblia fala desse cálice de atordoamento, de loucura, né? Agora abre a sua Bíblia comigo em Salmo 116. Salmo 116. Olha que coisa tremenda, mas não precisa ser assim. Eu e você não precisamos viver debaixo de uma sentença, de um decreto de morte, por teimosia, por incredulidade, por ceticismo, por rebelião, não. Né? Nós podemos realmente reconhecê-lo, reconhecer Deus como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e de todos os homens, amém? E que nele há esperança para toda a humanidade.
sem exceção, sem acepção de pessoas, amém? Então olha o poder da escolha de cada um de nós, o poder da decisão. Salmo 116, 12, 13 diz assim, olha, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Quantos reconhecem a graça, o favor de Deus sobre a sua vida? Mas só de estar vivo, só de ter nascido, isso já é um dom, isso é um privilégio, amado, né? Então, olha, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu e você podemos fazer diante de tanta graça? Olha só, olha o que eu e você podemos fazer. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Amém? Você não precisa beber de um cálice de loucura, de atordoamento, de aflição, de fracasso, de sentença, de decreto de morte. Não, o Senhor tem um cálice de salvação preparado para você, para sua casa, para sua família. Amém? Reconheça a bondade do Senhor, reconheça a fidelidade do Senhor, reconheça o preço que Ele pagou pela sua vida e pela minha vida naquela cruz. Aquele que não mediu esforços, aquele que não poupou, aquele que se esvaziou completamente de si mesmo. Amém? Para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, receber vida e vida em abundância, vida através dele. Nele há esperança para todos os homens. Nele há salvação para todas as famílias dessa terra. Amém? Que posso eu fazer? Escolho beber o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Mateus 26, vamos lá. Então, amados, nós temos um poder, né? Um poder assim, tremendo, excepcional, que é o livre-arbítrio que o Senhor nos deu, amém? O poder de fazer escolhas, o poder de tomar decisões. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso destino, amém? Mateus 26, olha só, nós vamos ler do 26 ao 28, tá? Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, olha só, tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele, amém? Bebam quem? Quantos, gente? Bebam todos dele, amém? Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão, o que? Dos pecados, amém? Então, o Senhor, Ele já preparou um cálice para cada um de nós, um cálice de salvação, um cálice de bênçãos, um cálice de perdão, um cálice de cura, de restauração, de redenção, de transformação, amém? De uma nova vida, de uma nova história. É isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para sua família. Mas tudo começa com uma decisão, amém? Com um passo de fé, amém? Sim, eu creio, eu recebo, amém? Esse é o dia da minha oportunidade, amém? Eu não vou desprezar, amém? Assim como o mundo coloca, assim como o inferno coloca, assim como os homens colocam, as circunstâncias colocam, cálices diante de nós, amém? Cálices muitas vezes que nós não queremos beber deles. E muitas vezes, né, por estarmos ali completamente fragilizados, andando sozinhos e dependentes de Deus, longes, afastados da graça, do amor dEle, né, somos ali muitas vezes como marionetes, né, completamente subjugados. Mas Deus está dizendo, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Em Cristo há liberdade para mim e para você. Em Cristo uma nova mesa é colocada diante de nós, amém? Uma mesa, amém? Para que você beba dela, para que você se alimente dela e para que você tenha vida, amém? Para que você alcance toda bondade, graça de Deus para com você, amém? Então olha só, eu não sei de que cálice você tem bebido até aqui,
Você tem teimado e insistido em beber dele. Mas eu sei de uma coisa, que Deus tem um cálice de bênção preparado para você. Deus tem um cálice de bênção para a sua família. Amém? Eu sei disso, que o desejo do coração de Deus é de que você beba de um cálice de vida e não de morte. Amém? O desejo do coração de Deus é que você beba de um cálice de bênção e não de maldição. E Ele nos dá essa oportunidade. Amém? Através do livre-arbítrio, do poder da decisão de escolha. Você nessa noite pode decidir escolher, trocar de cálice ou não. Sentar à mesa com Ele ou não. Escolha certo, escolha com prudência. Saiba que Deus pode, mas Ele não só pode, Ele deseja trocar o seu cálice. Amém? Se este cálice que você está bebendo não for aquele que Ele tem preparado para você, amém? Ainda há tempo, amém? Você não precisa viver essa vida de vergonha, de humilhação, de derrota, de amargura, de solidão, né? De tristeza, de sei lá o que possa estar aprisionando você, que possa estar roubando a sua paz, a sua alegria, as suas forças, a sua fé, a sua esperança, né? Deus, Ele pode e Ele quer trocar, né? Colocar um novo cálice na sua mão nessa noite. Ainda há tempo, amém? Você está aqui, você está vivo, você está respirando. Não desperdice as oportunidades que Deus está concedendo a você. Todas as vezes que você vem para a presença dEle, todas as vezes que você vem para ouvir a voz dEle. Porque eu creio que se você veio aqui, né? Você está nesse lugar, você veio para ouvir Deus, amém? Para ouvir a voz de Deus, amém? Então, dê ouvidos à voz de Deus, amém? E creia nisso, amém? Há esperança para mim e para você. Não desperdice as oportunidades que Ele tem colocado diante de mim, diante de nós. Deus tem o melhor para você, não duvide disso, amém? Deus tem o melhor para você. As propostas dos homens, as propostas do mundo, as propostas do inferno, elas são questionáveis. Mas as propostas de Deus, elas são fiéis, elas são fidedignas, elas são leais. Amém? Porque o amor de Deus pela sua vida é um amor verdadeiro, é um amor legítimo. Ele não precisa provar mais nada. Amém? Porque Ele já provou o seu amor para comigo e para com a sua vida. Ele nos amou quando nós estávamos aí numa posição de inimigos de Deus, né? Sentenciados, né? Completamente ali, debaixo de um decreto de morte. Ele nos amou, estávamos distantes, e Ele nos buscou, Ele veio até nós, amém? Ele nos reconciliou com Ele mesmo e com o Pai, amém? Através do seu sangue. Então Ele tem o melhor para você, para nós, né? Escolha, querido, as taças certas. E viva e desfrute de uma vida plena, de uma vida abundante, que Deus tem para você na presença dEle. Porque essa vida plena, essa vida abundante, só pode ser vivida e desfrutada na presença de Deus. Você não vai encontrar vida plena e abundante lá fora, no mundo, em relacionamentos, em pessoas, né? Você não vai. Eu ouvi algo esses dias, fulano era tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Forte isso, né, gente? O que adianta ter o mundo inteiro? O que adianta ganhar esse mundo inteiro e nos perdermos? Perder a nossa vida, a nossa alma, a nossa existência, perder a eternidade, o projeto de Deus para nós, né? É a eternidade, é um propósito eterno, amém? É para a eternidade toda. Então Deus tem o melhor para você, faça as escolhas certas, escolha as taças certas e viva da vida plena e abundante que Deus preparou para você na presença dEle. Abre comigo Isaías 51, hoje nós estamos lendo mais versículos, né?
Isaías 51. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, eu quero que você preste atenção, né, nessas últimas versículos que nós vamos ler aqui. Olha que coisa maravilhosa. Isaías 51, nós vamos ler do versículo 21 ao versículo 23, tá certo? Então, Isaías 51, 21, 23 diz assim, olha: por isso agora escute isto, você que está aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor, o seu Deus. Deus está falando para você nessa noite. Assim diz o Senhor, o seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Você nunca mais beberá dele. Amém? Eu o porei. Olha, Deus, olha a proposta que Deus está fazendo para nós nessa noite. Não só trocar de cálice, amém? Né? Não só trocar de cálice, de tomar de uma proposta, né, tremenda que Deus está colocando para nós. Mas olha o que Deus diz mais. Versículo 23. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai tirar o cálice da sua mão, né, o cálice da ira, o cálice do atordoamento. E eu o porei nas mãos daqueles que te atormentaram, daqueles que lhe disseram: abaixe-se, para que passemos por cima de você. Sabe aquilo que Deus não só vai trocar o seu cálice, amém? Mas Ele vai fazer com que aqueles cálices que foram preparados para você beber, para te matar, para te destruir, sabe, para te envergonhar, Deus vai fazer com que os inimigos da sua alma, eles é que bebam desses cálices. É eles que vão que tomar. Aquilo que foi projetado contra a sua vida, aquilo que foi feito para te matar, para te destruir, os inimigos da sua alma, é eles que vão beber. Amém? É eles que vão beber do veneno. E eles não terão como fugir deles. Amados, isso é muito tremendo. Aqui diz que toda arma forjada do inferno contra a vida daqueles que amam a Deus, que pertencem a Deus, que temem ao Senhor, toda arma forjada do inferno não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo contra os filhos do Senhor, você a condenará. Cairá por terra em nome de Jesus. Isso é promessa de Deus. Você recebe isso como filho de Deus? Então aplauda o Senhor, faça alguma coisa. Glória a Deus. Deus não quer só tirar o cálice da ira, do atordoamento, da loucura, sabe, de mim, de você. Ele quer nos dar um cálice de bênção, de vida e não de morte, não de maldição. E Ele se propõe a envergonhar os inimigos da sua alma. Amém? Aqueles que te envergonharam, aqueles que te humilharam, né? Os inimigos da sua alma, é eles que vão ser envergonhados, é eles que vão ser humilhados. Aqueles que vieram contra ti por um caminho, por 7 caminhos eles vão fugir da sua presença. Amém? Porque o Senhor tem preparado uma mesa para os seus filhos, para aqueles que o amam. Amém? E os inimigos vão ter que assistir isso. Você beber dessa mesa que o Senhor colocou, tá mesmo lá no meio do deserto, amém? Para você beber, para você se alimentar dela. Uma mesa que vai realmente te honrar, amém? Como filho de Deus. Porque os humilhados serão exaltados, amém? O Senhor vai mudar a sua sorte. No lugar da vergonha, Ele vai trazer dupla honra. Então Deus mudará a nossa sorte. Deus mudará a sua sorte, o seu destino. E os cálices que foram postos diante de você para a morte, para a destruição, eles serão tomados pelos inimigos da sua alma. Eles é quem beberão e não poderão rejeitá-los. A Bíblia que está falando, não sou eu. Se apegue ao Senhor, e a maldição que foi projetada contra ti recairá sobre aqueles que a maquinaram. Elas voltarão para onde saíram. Apocalipse 18, 6. Vamos ler. Apocalipse 18, 6.
Aleluia. Olha o que diz Apocalipse 18, 6. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Paguem-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. Amém? Então, isso falando, apontando essa realidade. Aquilo que foi projetado contra você, depois você lê o contexto todo, você vai entender. Aquilo que foi maquinado contra a sua vida, vai voltar, amém? Para aquele que a projetou, amém? E eles é que terão que beber. Amém, queridos? Salmo 23, abre agora comigo Salmo 23, e eu quero desafiar você a ficar de pé nessa hora. O pessoal do louvor, se quiser vir, pode vir. Salmo 23. Amém? Aleluia. Hoje é dia de boas novas. Amém? Deus não quer que você viva, essa vida de prisão, essa vida de cadeia, essa vida de fracasso, essa vida de vergonha, essa vida de derrota, essa vida de humilhação. Amém? Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Amém? Aleluia. E se você quiser, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, no meu sangue, eles se tornarão brancos como a neve. Amém, queridos? E eu quero, feche os seus olhos, que você repita comigo essa oração. Nós vamos orar o Salmo 23 juntos. Com seus olhos fechados, todos. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Assim escolho. Amém. Amém. Você fez essa oração de todo o seu coração? Então glorifica o Senhor por isso. Adore o Senhor. Aleluia. 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 Essa é a sua escolha, querido. Essa é a sua escolha. Deus está dizendo para nós: olha, vinde. Vinde, filhos, vinde. Venham, filho amados. Venham, vocês que estão cansados. Vocês que estão aflitos, desesperados, venham. Eu tenho descanso para você. Meu fardo é leve, meu fardo é suave. Venha, venha, venha para a minha presença e seja livre. Seja livre, diz o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Aleluia.
na Tua presença, Senhor. Todas as vezes que escolhemos estar na Tua presença, o nosso coração, Senhor, é recriado. O nosso coração se enche de fé. A nossa alma se refaz na Tua presença. O nosso espírito, meu Deus, é fortalecido. O nosso corpo, meu Deus, recebe cura. E nós somos levantados nessa força, nessa graça do Teu poder. Senhor, nós Te louvamos pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E com os nossos lábios, com o poder da decisão, o poder da escolha, Senhor, nós declaramos que escolhemos sermos Deus. Escolhemos, ó Deus, pertencermos a Ti. Reconhecemos o Senhor como o único Senhor, Salvador, suficiente das nossas vidas. Senhor, o Senhor é suficiente. Senhor, escolhemos não mais andar ou viver sozinhos. Escolhemos o Teu aprisco. Escolhemos, Senhor, a Tua casa. Escolhemos a Tua presença, porque não há lugar melhor, meu Deus, para estarmos. Ó Deus, longe de Ti, afastados de Ti. Deus, estamos mortos, estamos secos, estamos vazios. Mas na Tua presença, Senhor, nós somos saciados. Que a Tua igreja nessa noite, Senhor, seja agora, Deus, perceba essa mesa posta, vinda dos céus, que está diante de nós. E pela fé, nós nos assentamos à mesa com o Senhor. Pela fé, Senhor, nós nos alimentamos do alimento que o Senhor tem colocado neste lugar. Oh meu Deus, diante de nós, como o corpo de Cristo, nós alimentamos do pão vivo que é o Senhor. Nós alimentamos, Senhor, do Teu sangue, que é a aliança, Senhor, que retrata a aliança do Senhor conosco. Nós declaramos, Senhor, que este é o lugar que nós escolhemos viver para sempre, na Tua presença, na Tua casa. Nós rejeitamos os cálices do inferno, nós rejeitamos os cálices dos homens, nós rejeitamos os cálices de morte, nós rejeitamos os cálices que nós preparamos para nós mesmos, Senhor. Cálices da ignorância, cálices da insensatez, cálices da obstinação, da dureza de coração. Nós os rejeitamos em nome de Jesus. E nós recebemos os cálices do Senhor, o cálice da salvação, o cálice da vida, o cálice da cura, o cálice da restauração.
de Deus está aqui nesse lugar, meu amado. O Espírito do Senhor está aqui. E o Senhor troca nesta noite os cálices. Existem cálices que estão nas suas mãos agora, que muitas vezes foram colocados pelas circunstâncias, pelo mundo, pelos demônios, como a pastora Lili falou, mas também por escolhas. E o Senhor Jesus está também com o cálice na mão, na sua frente agora. Ele está retirando esse cálice da sua mão, esse cálice de tormento, esse cálice de angústia, esse cálice de medo, esse cálice de obstinação, de rebeldia, de dureza, de incerteza, de insegurança. Entrega ele nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho, Senhor. Entrega para ele. E recebe das mãos do Senhor agora. Toma do Senhor agora. Faça um ato profético. Abra sua mão assim, ó. Recebe do Senhor agora. Cálice de vida, cálice de cura, cálice de restauração, de libertação, de transformação, cálice que vai